Game of Boards, a casa do board game. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre Master of Orion, the board game. Antes de continuar, não se esqueça de dar seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Master of Orion é um jogo lançado em 2016. O designer é Ekaterina Gorn e Igor Skyyev'y. Eu acho que é isso, assim como se pronuncia. Ele é uma adaptação do jogo de computador Master of Orion, só que ele é um card game. Tá? Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores. O tempo estimado é entre 40 e 60 minutos. É um card game econômico com um tema de ficção científica e é baseado num jogo de videogame famoso da década de 90, e acho que em 2000 e pouco também foi lançado o Master of Orion 3, que não foi tão bom quanto o segundo. Os mecanismos é o hand management e poderes variados. Ele possui um tablozinho. Vamos mostrar agora os componentes. Tá? A caixa vai ter o manual, parte de trás da caixa. O manual é bem explicadinho, tudo. A arte é bem legal também. Tem o lore explicando cada uma das raças. Vários exemplos. Na caixa você vai ter também os pontos de vitória. Esse é o tabuleirinho de pontos de vitória. Também tem as raças que você pode jogar. Essa é a raça Darlock, a Bullrathy, a Mershan, são um pouco felinos, a Meklar, Alkari e Silen, ou Silen. Além disso, você tem... Estes são os Advisors, são 8, que você... Eles representam os Advisors do jogo, do videogame, né? Além disso, você tem, como é um card game, cartas diversas. Essas são as cartas, os quatro tipos de carta básica que você tem. As vermelhas são basicamente cartas de shipyard e militares. Essas aqui são as cartas de tecnologia, que você também pode ir adquirindo e que melhora as tuas colônias. Essas também são melhorias de colônia, Civil Transport, Planetary Supercomputer, e essas aqui são basicamente de cartas militares e também para espionagem, mas elas podem variar. Em algum momento do jogo elas começam a se misturar. Você vai começar o jogo com algumas cartas na mão e essas vão ser utilizadas para você montar novas colônias, melhorar as próprias colônias, atacar o amiguinho, entre outros. Por último, você vai ter também isso aqui. Esses aqui são os cubinhos que são utilizados para marcar a ação, quantas ações você tem, os pontos de vitória. Isso aqui também serve para você marcar pontos de vitória. Para começar, os jogadores vão pegar as cartas de Advisor, fazer o shuffle e pegar um número de cartas e colocar no tabuleiro central, que elas poderão ser escolhidas durante o jogo. Logo vamos ver no tabuleiro como começa. Aqui, se vocês estão vendo, são os cubinhos que marcam onde o jogador começa os seus recursos. Esse aqui é o chamado track de moral, muito importante para você ganhar o jogo, ajuda. Isso aqui são chamados de exertion, tá? Aqui quantos cubos você começa, eu já vou explicar aqui, 3, 4 e 5. A quantidade de cubos de ação que você vai começar a rodada é determinada pelo cubo que estiver mais à direita, que é esse aqui, que está dentro desse quadro aqui, 4 cubos. Eles são colocados aqui no Available Action Cubes. Então, no começo da rodada, após o jogador ter visto o seu exertion e coletado os cubos de ação, ele vai olhar para as suas colônias. Neste momento ele tem 2 colônias. E ele irá ganhar o que cada colônia provê, olhando aqui para o canto superior direito de cada colônia. Neste caso, ele vai aumentar 2 no seu track de fleet. 1, 2 nesta. Aqui, na parte de
do martelinho e 2 no de comida. Agora você vai visualizar quantos de exertion ele tem, 4. E agora sim, passamos para a próxima fase. Este exertion também, ele considera que se o cubo estiver aqui, ele ganha 4 cubos de ação. Se ele estivesse aqui, ele ganharia apenas 3 cubos, ganharia uma carta para a sua mão e aumentaria 1 aqui no track de moral. No caso, ele já estaria no total. Se ele estivesse aqui, já, ele ganharia, ao invés de 4, 5 cubos de ação, só que ele perderia 1 moral. A moral basicamente representa que você tem mais trabalhadores, mais trabalho para seu povo. Contudo, a moral cai, porque eles não estão tão satisfeitos assim. Mas a moral você tem como melhorá-la, como subi-la novamente, como vamos ver a seguir nos passos do jogo. Após ter feito essa fase, começamos as fases de ação, a qual cada jogador irá fazer uma ação utilizando um dos seus cubinhos. Primeiro o amarelo, depois o vermelho, etc. Então, por exemplo, vamos ver as ações que você tem disponíveis. Você tem Research, que é basicamente o quê? Pegar cartas para a sua mão, que você vai trazer 2 cartas para a sua mão. Essas aqui são 3, dependendo da raça você pode pegar 2, 1. A outra ação que você pode fazer é construir uma carta da sua mão. E agora vamos falar sobre como se faz uma construção. Por exemplo, para construir uma Orbital Shipyard, eu preciso pagar 2 de comida, 1 de fleet e 1 de martelinho. Então, eu vou escolher uma das colônias aqui, são 2, irei pagar 2 de comida, 1 de fleet e 1 de martelinho. Irei colocar em uma das 2. Ao cobrir uma dessas colônias, você está vendo que aqui funciona, tem um efeito, que se for coberto, ele deixará de acontecer. E um novo efeito entrará aqui. Se você olhar aqui, esses aqui de cima sempre estão ativos, mas os efeitos são os últimos que estão em cima. Na parte da construção, você pode construir até 5 colônias. Cada colônia você pode ter 5 níveis de construção, ou seja, aqui cabe mais um. Se eu quisesse construir uma outra, e aí encerraria a primeira colônia. Aqui eu poderia colocar até mais 2 depois. Cada jogador pode ter até 4 sistemas. Aqui, no caso, este jogador possui 2, ou seja, ele pode ter, se ele quiser, construir até 4 sistemas com, no máximo, 5 construções. Outra ação que você pode ter é Exploitation. Você vai pegar uma carta. Vocês estão vendo aqui o símbolo, que tem uma folhinha, um fleet, que a folhinha representa a comida, a fleet, um martelinho e uma mão. Que é o quê? Você vai olhar uma carta da sua mão. E você aqui embaixo, você vai poder ver que tem um símbolo. Esse aqui representa 2 de fleet. Essa aqui, 3 de comida. E cada uma tem um efeito, que é o quê? Você vai jogar essa carta fora, trocando pelo símbolo que está aqui embaixo, no caso, 2 fleets. É isso que você vai fazer. Cada carta tem um efeito específico. Essa é 2 de fleet, essa aqui é 3 de comida. Amarelas, que representam um martelinho, caso eu queira. O martelinho é um dos mais difíceis de você conseguir. E tem as cartas cinzas. As cartas cinzas têm um efeito diferente, que é o que? Você compra 4 cartas, você joga fora ela, você compra 4 cartas e fica com 3. É uma maneira de você somar mais cartas na sua mão. O outro efeito que você pode fazer é propaganda. Você só tem uma posição aqui, só pode fazer uma vez. Que significa o quê? Você vai aumentar sua moral em até 3. 1, 2, 3, tá? Você está vendo aqui embaixo que tem uma diferença de cor, uma tonalidade diferente. Isso quer dizer o quê? Que existem algumas cartas que você não poderá construir se o nível de moral estiver abaixo de 6. Então, tome muito cuidado. Outra ação disponível é também colocar aqui. Você vai contratar um advisor, que seria qualquer uma dessas cartas aqui, que estão disponíveis no meio da mesa. Mostra aqui o símbolo. Quando você contrata um advisor, é muito importante você tomar em conta que como está seu império, qual é o seu império. Por exemplo, o Cylon tem um poder diferente dos outros, que é cada vez que você faz uma pesquisa,
você pode pegar 3 cartas ao invés de 2. Então, saber contratar um advisor é muito importante para criar a sinergia com o seu império. Nisso, cada advisor possui algum poder, como por exemplo esse aqui. Esse aqui ele diz, você colocando um cubo aqui no ar, de ação, você pode construir a carta do topo do descarte com o desconto de um recurso daqui. Isso é muito bom. Outro tem esse aqui, você alocando um cubo aqui, você pode ganhar ou 2 de comida, ou 2 de fleet, ou 2 de martelinho. Outro também, o Kuruk, você automaticamente, depois que você atacar um amiguinho, você ganha 3 de comida ou um martelinho. O Moldred, que é da mesma raça, Cylon, ele tem uma ativação, colocando o cubo aqui, você escolhe 2 cores. Então você vai comprar 5 cartas e revelá-las do topo do deck, uma por uma. E você vai pegar a cor que você disse para a sua mão. E o resto você descarta. Por exemplo, não fica. Amarela fica. Não fica porque é vermelha. Vermelha. E a última, amarela. Fica com essas duas. O resto é descartado. Existem outros também, com vários poderes variados, o que torna o jogo bem diferente cada vez que você joga. A outra ação que você pode fazer é atacar o outro império. Essa ação você pode realizar um número limitado de vezes. Tá? Por exemplo, você pode atacar uma vez só uma partida com 2 jogadores por rodada. Se fosse com 3, mudaria também. Porque isso evitaria também que todo mundo atacasse a mesma pessoa, ou a pessoa que fosse muito forte atacasse várias vezes o mesmo jogador. E como para fazer isso, como você faz? Você pega o cubo, coloca aqui, e você pode ver aqui, atacante, ele tem que gastar 2 de fleet para poder fazer o ataque contra o outro. Outra coisa também importante ele tem de ter sempre mais fleet que o oponente. Então a primeira coisa, ele vai gastar os 2 de fleet. Após isso, ele vai ganhar 2 pontos de vitória no track de pontos de vitória, e o oponente vai perder 1 de moral. A batalha de 4, que faz parte de um 4x, é representada dessa maneira. No final do jogo, você irá contar os pontos aqui no track, dependendo do número de pontuação que você tem. Primeiramente, aqui, na moral. A moral, ele tem 8 pontos, ele iria contar 8 pontos. Depois, ele iria contar aqui as cartas que ele tem, que ele construiu. Essa aqui, embaixo, é o ponto de vitória, mais 1. Depois, esta carta aqui, que tem 4 pontos de vitória. Essa aqui, que não dá nada. E esta aqui, que dá 1 ponto de vitória. Depois, o vermelho também contaria as cartas que ele tem. Ele tem 1, 2, 4, mais 4. Teria 10. Mas a moral dele, que infelizmente está menos 1. E assim seriam contabilizados os pontos. Algumas cartas têm também uns efeitos no final do jogo. As condições para terminar o jogo são: se for o final da 8ª rodada, se a moral de pelo menos um dos jogadores estiver 0 ou menos, e se for pelo menos um jogador que tiver 5 cartas em cada um dos seus 4 sistemas. E esse é o jogo. Então, pessoal, esse é o jogo Master of Orion. Ele é um jogo com o mesmo nome do jogo homônimo de computador, mas ele não tem muito a ver com ele, só o tema. Né? Em primeiro lugar, porque não existe um tabuleiro, e sim um card game. E vou dizer uma coisa, ele é um card game bem legal de se jogar. Simples, ele lembra um pouquinho o Race for the Galaxy, também o Eminent Domain, com algumas diferenças, claro. Bem mais simples que o Race for the Galaxy, né? Na questão de a iconografia do Race for the Galaxy é um terror, afasta muita gente do jogo, apesar de ser um excelente joguinho. E esse aqui com os tabuleirinhos que são individuais também ajudam a fazer o track deles, né? Além disso, uma coisa que eu não havia mencionado, você pode jogar com os alienígenas ou todo mundo como humano. Assim fica sendo assim como é o Eclipse, né? Todo mundo, não há nenhuma, há uma simetria entre
E eu vou dizer uma coisa, muita gente vai ficar irritada com não é o jogo que eu costumava jogar. Não, isso é um card game. Um outro jogo que poderia simular mais o Master of Orion seria o Eclipse ou o TI 3 ou 4. Esses seriam jogos mais próximos do Master of Orion. Existe também do Ryan Laukat, que é eu acho que é o Empires of the Void, que saiu agora o segundo. Eles são mais próximos disso, que são as civilizações, às vezes tem as batalhas, você vê o mapa, o tabuleiro, os planetas, né? A parte de pesquisar aqui, ela é bem representada. A parte do combate é um pouco abstrato, mas cumpre o seu papel. Eu já joguei várias vezes e tomei a coça dos meus dois oponentes, porque toda hora eu tinha o meu nível de militar muito baixo, de fleet. A parte de colonização é bem legal, que você coloca as colônias, você vai vendo suas colônias crescendo. Isso lembra bastante outros jogos até de computador. Eu espero que vocês tenham gostado da breve resenha do joguinho. Se vocês encontrarem esse jogo, tentem jogar relativamente rápido, com 2 jogadores. Eu já joguei com 3, joguei com 4. Com 4 demorou 2 horas, primeira vez com os participantes. Então, dê seu like aqui, inscreva-se no canal e até breve.